Olá, amigos. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, segunda-feira, 22 de novembro, a lição 9 tem como título: Vocês me buscarão e acharão. A lição de hoje tem alguns pontos assim bastante complexos que requer muita atenção nossa. Nós vamos ver e entender o que é presciência de Deus, a predestinação, que alguns falam, né? E livre-arbítrio, onde existe muita controvérsia, né, sobre esses assuntos e que nós vamos discorrer no decorrer da lição. As pessoas, em geral, elas confundem porque Deus sabe com antecedência tudo que vai ocorrer e até Ele dá um alerta para o seu povo naquilo que vai ocorrer. Eles não sabem que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe quando alguém se perderá. E quando seu filho voltar, antes de Jesus voltar, ele já sabe as pessoas que irão se perder. O destino eterno de cada pessoa. E sabe o que vai assim no mais fundo da nossa alma. E alguns dizem, né, que Deus sabe porque alguns estão predestinados para salvação ou perdição, que na realidade não é nada disso. O que nós temos é um Deus criador do universo e o Deus que criou a nossa vida, um Deus que projetou o nosso cérebro, né, na formação de todos os órgãos, na formação das células, né, do cérebro, do tálamo, do cerebelo, do hipotálamo. E ele sabe a estrutura, né, que é complexa, né, de todo o corpo humano. Porque só Deus pode explicar, porque Ele é o criador disso. Ele é o projetista do ser humano. Então Ele sabe. E antes que nós venhamos a pecar, Ele, como é o criador do nosso cérebro, da nossa mente, Ele sabe que nós vamos fazer aquilo. E lá em Mateus, no seu capítulo 26, 34, nós vimos um dos bons exemplos, né, individuais de que Deus antecipa o resultado, né? Que Ele diz para o Pedro, né, que naquela noite ele iria negar a Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Como assim? Como é que Deus sabe? Antes do Pedro pecar, ele já está dizendo que ele vai pecar. Porque Deus é o criador do nosso cérebro. Ele sabe cada função, o que nós pensarmos em fazer, Ele já sabe. E tem também as ações coletivas, né, que Deus antecipa os resultados, né, que foi no caso do livro de Daniel 7, onde ele prevê, né, a queda do império, dos impérios mundiais. Ele desvendou o sonho do Nabucodonosor, um grande líder na época, né? Tudo através do seu servo Daniel. E é por isso que nós temos que entender que esse Deus conhece a cada coração, sabe das nossas atitudes. E Ele também previu lá em Deuteronômio, no seu capítulo 4, versículo 25 a 28,
que ele havia falado, né, para o povo de Israel que eles se desviassem da idolatria. E daí ele, posterior, né, antes de entrar na Terra Prometida, Deus, falou que esse povo de Israel iria cometer a idolatria. E por fim aconteceu, porque devido à inclinação do coração, da mente deles, estão propensos a fazer aquilo, né? E lá em Deuteronômio, no seu capítulo 4, versículo 29 e 31, Deus, ele tinha assim total liberdade para dispersar o seu povo, né, após pecarem. Ele tinha dito antes que não vai pecar e depois eles pecaram. Entretanto, após ele disciplinar, né, os israelitas, ele reuniu novamente, né, por amor, e ele mostrou a generosidade que ele havia jurado a seus pais de que ele iria levar aquele povo àquela terra prometida e queria salvá-los. E Deus, mesmo eles pecando e sabendo que eles iriam pecar, não desamparou esse povo e nem destruiu, não os abandonou e prometeu a salvação. Uma outra coisa que nós temos que entender, que tem algumas pessoas que falam, né, em predestinação. É uma teoria assim, bem maluca, de pessoas que não tem como pensar realmente o que é isto, né? E falam que Deus já decidiu por antecipação que pessoas já iriam para salvar ou perder, ou seja, estavam predestinadas para isso. Ou seja, eles dizem que Deus já havia escolhido aquelas pessoas para salvar. Essa teoria, ela não tem nenhum fundamento bíblico. Aquilo que eu acabei de explicar, Deus conhece a nossa mente e sabe do que nós podemos fazer, e que antes de acontecer, Ele sabe que vai salvar pelo caráter da pessoa, pelo andamento daquela pessoa até aquele momento, como ela está indo, sendo comprometida, buscando comunhão com Deus. Uma outra coisa que a gente vê, né, porque se fosse assim, né, a predestinação, é incompatível, né, com os convites que Deus fazia o apelo, né, ao seu povo pecador ao longo da Bíblia. Né? Se ele já tivesse um povo para salvar, outro para pecar, aquele povo já estavam todos condenados. Mas ele não, preferiu alertar novamente que eles observassem os seus estatutos, as suas ordenanças. Não faz sentido, né, alguém convidar para o arrependimento, para que se voltem, se ela já está predestinada à perdição. Não tem como Deus, se alguém já está predestinado à salvação, por que Deus iria alertar aquele povo pecador? E Paulo, em seus livros, né, e dentro da Bíblia, ele faz vários convites, né, para a salvação das pessoas. Ninguém está predestinado para salvação ou perdição. Cada um vai decidir o seu destino. Uma outra coisa que nós temos que atentar, que na presciência de Deus, significa, né, que Ele conhece, né, o futuro, mas só que Ele não interfere em nenhum detalhe no curso da história das pessoas. As pessoas têm que fazer escolhas e decidirem. É verdade, né, que Ele tem controle assim, da história, né, do mundo, mas não determina a decisão de cada período. Foram nações que decidiram aquele período ser assim. As coisas, elas acontecem como resultado das escolhas que os humanos fazem, né? Uma outra coisa é sobre a liberdade, né, humana, que está lá em Deuteronômio, no seu capítulo 4, versículos 15 a 20.
Deus faz um apelo, né, para que o povo, né, não caia em idolatria. E que os resultados, né, são graves. E já no verso, né, 25 desse mesmo Deuteronômio 4, quando o povo estava perto, né, e prestes a entrar na terra prometida, Deus afirma, né, que eles iriam praticar a idolatria, e aconteceu. Meu amigo, Deus sabe o que vai no mais fundo da nossa alma, porque Ele é o projetista, é o Criador nosso, Ele sabe cada detalhe, cada caráter Ele conhece, sabe o futuro de cada um, sabe o que se passa na nossa mente. Que você, meu amigo, faça uma escolha correta ao lado de Jesus. E Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.